Você falou que, pô, você pensava assim, pô, se eu fizer uma média de R$200, eu fecho o mês com 4 mil, por exemplo, Isso. né? São 22 dias úteis em regra no mês, vai fazer R$4.000 ali. Isso. Né? É claro que essa conta é uma conta que a gente faz meio... Uns 13 e pouquinho, vai. Né? É uma conta meio de Excel, uma conta de padeiro, que a gente acha que vai ganhar todo dia, que vai ter oportunidade todo dia, etc, aquela coisa, né? Mas beleza, pô, 4 mil. E aí, sim, você falou, pô, na época eu sonhava baixo. E, não tem tanto tempo assim. Não tem. E aí, como é que foi isso, assim? Porque, pô, achei 4 mil e tal. Aí, de repente, tu começa a crescer e ver que... mano, porra. As coisas... E aí, como que foi? Você não estranhou? Ou as coisas foram acontecendo de forma natural e você conseguiu levar de boa? Enfim, como é que foi essa transição de estar voando baixo e de repente olhar pra cima e falar, nossa, mas tem espaço demais pra eu poder subir? Sim, então vai acontecendo aos poucos, né? A gente vai sentindo, a gente vai vendo outras pessoas também, né? Ganhando bem, ganhando um dinheiro legal, e a gente vai vendo que sim, é possível, cara. E às vezes, tipo, o que eu tinha muito na minha mente pô, o trade que eu faço R$100, cara, vou conseguir fazer 1.000 com esse mesmo trade. Tá. Vou conseguir fazer 1.000. Com esse mesmo pullback que eu tô pegando aqui, cara, se eu colocar uns 10 contratinhos lá, eu consigo fazer 1.000. Boa. Então esse foi o meu pensamento. Com a mesma operação que eu fazia R$100, eu poderia fazer 1.000, poderia fazer 2. Com dinheiro pra isso, né? Com dinheiro pra isso, obviamente, né? Tá. Então, mas demorou um pouquinho ali. Boa. Demorou um pouco pra chegar nos 10 contratos. Tem uma história legal pra falar. Tá. Você quer contar? Vou contar, então. Já conta aí que o negócio é de história, fi. Bom, antes de eu contar, já vou falar que o que eu vou falar aqui não é pra você, de repente, fazer igual, que vai dar certo pra você. Bom, deu certo pra mim, eu resolvi arriscar. Então, eu sempre fui de ouvir muitas músicas e rap, trap, essas coisas, e sempre me jogou pra cima. Né? Então, tipo, até nos dias de perca, que eu ficava tristão, colocava o fone, aí eu ouvia umas músicas de motivação, essas coisas, e no outro dia eu tava pronto de novo. Né? Então, quando eu comecei a ter resultados, eu operava ali uns 5 contratinhos, ganhava uns R$200, R$300 por dia, de boa, tranquilo. Juntei um dinheirinho, juntei um capital e resolvi dar uma arriscada. Qual que era a arriscada? Eu tinha uma moto. Nessa época eu falei, agora eu vou vender a motoca e vou jogar no trade. E aí, isso que eu tô falando, foi o que eu fiz lá atrás, deu certo pra mim, então não é história que de repente pra você fazer, eu me preparei muito pra isso, né? Então sempre que eu conto ela, eu gosto de falar isso, que eu me preparei muito pra esse dia, juntei um capital, e falei, se der errado, eu dou a entrada em outra moto, parcelo em 48 vezes e compro outra. Né? Então, joguei no trade e comecei a operar 10 contratos. Fiquei com 15 mil ali de capital na corretora e comecei a operar 10 contratos. Tá. E aí eu aumentei ali os ganhos, comecei a ganhar uns 500, 600 por dia. Porque eu sempre trabalhei ali como parcial, então sempre ganhava um pouquinho menos, mas dentro do plano sempre. Então, eu resolvi arriscar. Boa. Alavancar até o rabo, né? Até o rabo. Mas é o que eu falo, né? Eu classifico gerenciamento de risco em 3 fases, né? A fase de alavancagem, a fase de consolidação e a fase de consistência. A fase de alavancagem é a primeira fase, é a que a maioria das pessoas tá. É a que eu tava, só que eu não sabia trabalhar a alavancagem e também não tinha muito simancol, sabe? Era meio burro mesmo, né? Então, assim, quando o Danilo pega lá 15 mil reais e ele vai e fala, meu irmão, 15 conto, eu vou operar 10 minis, ele sabe que ele tá alavancado. Sim. Ele faz consciente, né? Fala, Danilo, nessa época quando você perdia quantos por cento do seu capital? Sei lá, quanto dava? Quanto por cento dava? Dava uma bala, né? Dá bastante. Se a gente for falar de porcentagem, dá bastante, né? Então, perdi ali 500, 600 reais também. Perdia... Bastante. 5%. Tô ruim de matemática. 5%. 2,5%? 500 reais? Não, ué. Eu também sou ruim de porcentagem. Mas é isso mesmo, é 3%. 4% mais ou menos. 600 reais, 500, 600 reais. 3 ponto alguma coisa, 4 ponto alguma coisa. Sim. Né? Então, assim, e assim, você perdia pouco, né, velho?
pouco, é porque... Porque, tipo, tu operava 10 mil pra perder 400 conto, tu conseguia... 2 loss, às vezes. Tá. Porque quando você... Stop curto. Quando eu comecei a operar, então, pullback, né? Operar só tendência, tinha dia que eu nem clicava, porque tinha dia que não tinha. Tinha dia que o mercado abria gap de baixa, subia, caía em linha reta e não dava pullback, então não tinha operação. E era dólar ou índice isso aí? Só índice. Só índice? Só índice. Dólar, porque também o dólar é pesado, muito mais pesado, né? Não, o dólar eu vim operar em 2023. Né? Tá. E aí, isso é uma alavancagem totalmente consciente, né? Isso. E assim, e já sabendo, se der merda, o que eu vou fazer? Eu vou comprar outra moto, vou parcelar em 48 vezes. Já era. E é isso. E aí não paga de novo. Cara, se a gente parar pra pensar, tem uma coisa que eu gosto muito, que é assim, quando você tem pouco, você precisa tomar mais risco. Tem que tomar mais risco, né? É inevitável. Sim. Você vai ter que tomar mais risco. É lógico que quanto mais longe do risco da ruína você tiver, melhor. Melhor. Né? Agora, é diferente, né? Quando, por exemplo, quando eu comecei, quando você começou, enfim, o percentual de risco que a gente tinha tolerância era mais alto do que hoje. Mais alto. Né? Hoje tu fala assim, Danilo, tu vai perder 5% aqui nesse trade. Aí você vai olhar e fala assim, 5%, mano, não vou essa muita porra, coisa, tá né? maluco? Tipo, não vou. Né? Sim. Então, assim, são fases, né? Só que essa alavancagem tem que ser feita de forma responsável, né? Totalmente, ela tem que ser feita de forma consciente, de forma responsável, tem que ser calculada matematicamente. Às vezes o Danilo, não sei nem se você fez essa conta no papel, você fez no papel, você fez só na cabeça. Na cabeça mesmo. Então, quantas pessoas vão conseguir fazer isso na cabeça e conseguir de fato, né? Então, assim, o ideal, colocar no papel. Se você era o cara colocar no papel? Não, também não. Mas é aquilo. Não sou exemplo, sou modelo. O ideal é que você coloque no papel. Né? E aí faz as suas continhas lá e boa, você já sabe exatamente onde você tá. Se der merda, o que você vai fazer? Se der errado, o que você vai... Se der certo, o que você vai fazer? Isso. Deu certo. Deu certo. Estamos aí, firme e forte. E aí começou a diminuir a mão quando? Quer dizer, diminuir a alavancagem quando? Hoje, né? Fui no talo até... Eu nunca gostei de ter muito dinheiro na corretora, né? Eu falo isso até pros mentorados. Sim. Né? Nunca gostei, não por medo, não por nada mesmo. Sim. Costumo dizer que corretora não é conta de banco, né? Nossa conta bancária. Você deixar o dinheiro parado à toa, né? Então nunca fui de deixar toda a grana lá. Até pra não dar chance pro azar também. Tá. Né? Mas fui começar a trabalhar mais tranquilo assim em 23, 24 mesmo.